Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versículos de número 1 ao 3. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Amém? Amém? Abriram? Está aí? Primeiro Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 1 em diante. Está no telão? Está no telão. Diz assim a palavra: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Só até aí. Foi o que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Estamos todos bem? A minha pergunta é: cadê neném? Ah, está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Onde a gente estava aqui? Ó, vamos para cá. Então vamos lá, queridos. Esse texto, ele me remete, ele traz à minha mente algumas coisas que nós já experimentamos e vivemos na nossa trajetória. Primeira coisa que isso remete para mim é que quando nós começamos a nossa caminhada cristã, eu acredito que isso também tenha acontecido em algum momento da tua vida, você tenha aberto até mesmo um questionamento consigo mesmo, com Deus, ou com alguma pessoa, de dizer assim: depois que eu entrei para a igreja, as coisas ficaram um pouco difíceis. Quem já disse essa frase, irmão? Seja sincero. Já aconteceu contigo? Cara, parece que era melhor quando eu estava lá fora. Parece que as coisas funcionavam melhor quando eu estava fora, né? E na verdade nós já falamos isso, nós já comentamos, conversamos isso. Quantas pessoas já recebi numa conversa, num gabinete, e o papo era esse, dizendo: olha, parece que mudou, o negócio parece que ficou mais apertado. Eu tenho, não teorias, mas na verdade algumas direções quanto a isso. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas aquele texto, quando vai falar daqueles perdidos, né? Onde se tem um filho perdido, um animal perdido e um valor perdido, que é a dracma. A Bíblia diz que quando a mulher ela perde a dracma, a primeira coisa que ela faz na casa dela é acender uma luz, né? E quando se acende uma luz, ela tem uma noção de, primeiro, porque perdeu, né? De repente caiu no meio do lixo, estava tudo sujo. Ela percebeu que a casa precisava de uma limpeza, a casa precisava de uma luz para poder ela enxergar. E quando ela acendeu a luz, ela viu que o negócio estava complicado demais, né? E aí o que acontece diante dessa, vamos chamar assim, dessa teoria bíblica? Acontece que aquilo que estava oculto, que estava na escuridão, quando nós acendemos uma luz, aquilo é revelado, aquilo é mostrado para a gente através daquela situação, Então a gente tem um ponto para isso. Mas dentro do texto que eu quero trabalhar com você, e dentro dessa realidade, a gente vai ver um jovem de 17, 18 anos ali na sua caminhada. A Bíblia não enfatiza a idade dele quando ele chega nesse processo todinho, mas é por volta dos 17 aos 20 anos que ele se apresenta, que ele vai matar o gigante, que a trajetória dele vai acontecer com Saul, e ele vai viver uma experiência. Só que o texto que nós lemos aqui já é um cenário
onde Davi se encontra dentro de uma caverna, ou seja, já tinha matado o gigante, já tinha passado por alguns processos na história dele, e aqui ele está precisando permanecer vivo na sua caminhada. Eu já ministrei isso aqui outras vezes, mas ele precisava permanecer vivo na caminhada que ele tinha, porque no capítulo de número 16, do verso 13, ele vai receber uma unção, e essa unção vai fazer com que a presença de Deus se aposse da vida dele, e ele tem que se manter vivo até o dia em que ele pudesse ser rei. Só que nesse período, enquanto ele está ali com Saul, e aí quando ele mata o Golias, as mulheres começam a cantar que Davi matou milhares e Saul matou apenas alguns. Ele vai ter uma canção quanto a isso, né, exaltando a Davi, por mais que ele tivesse matado um homem, mas aquilo representava uma geração, representava um povo, representava uma grande conquista na vida dele. E Saul vai ter uma inveja de Davi, inveja de alguém que tocava a harpa para ele poder se acalmar, alguém que estava dentro do palácio, alguém que podia ser uma ajuda para ele, mas ele vai entender que naquele momento aquele homem, aquele menino seria uma ameaça para dentro do palácio, já que a unção que estaria na vida de Saul já não se encontra mais, e vai habitar em Davi. Uma promessa vai estar estabelecida na vida dele para uma grande conquista. E aí as coisas começam a mudar, porque cada vez que alguém tem algo de Deus, uma promessa, um direcionamento, algo que vai se cumprir, vão se levantar alguns Saús, ou seja, alguém que perdeu alguma coisa que você tem, que você recebeu, para tentar minar aquilo que você vai conquistar. Você está me entendendo, amém? E a figura ali é a figura do Saul, a figura da inveja, a figura daquele que perdeu, a figura daquele que já não tem mais o poder, embora ele permanece 40 anos ainda no trono, ele não tem mais a unção, ele não tem mais a direção de Deus, e ele vai se levantar com uma inveja, e quem tem inveja quer matar, irmão, amém? Quem tem inveja quer tirar a vida. A gente vai ver isso lá no Éden, né? Quando Caim vai tirar a vida de Abel, porque ele entregou algo que ele não tinha, e a gente conhece a história, e a gente vai ver isso simbolizado na vida de Saul, tentando tirar a vida de Davi diversas vezes. E esse cenário aqui vai nos mostrar o Davi fugindo de Saul, o Davi dentro de uma caverna, em um lugar escondido, para que ele não pudesse tirar a vida dele, porque a única coisa que ele precisava naqueles dias era se manter vivo, até que o cumprimento da promessa na vida dele pudesse se cumprir. Está aí, amém? Né? Então eu já quero dizer que tem um cumprimento de promessa para se cumprir na sua vida. Isso é uma realidade, mas ele se encontra numa caverna para esperar o tempo. Só que o texto diz que é a primeira vez que ele entra naquela caverna, que ele entra naquele lugar, a palavra vai dizer que quando ele chega lá já haviam 400 homens lá dentro. O texto diz que eles estavam em aperto e endividados. Diga assim: aperto, endividados e amargurados de espírito. Olha o coração daqueles homens. Estavam financeiramente quebrados, estavam com uma amargura no seu coração. Eu imagino que uma pessoa amargurada, ela não consegue ter um outro assunto, ela só fala da amargura que está consumindo a alma dela. Amém? Você já viu gente amargurada? É desse jeito, só fala do problema, só fala da luta, só fala daquilo. Ele não consegue tirar a alma dele daquele cárcere. E diga-se de passagem, Salmo 142, versículo de número 7, se não me falha a memória, Davi vai dizer isso: tira a minha alma do cárcere. Esse salmo é escrito nesses dias aqui de Adulão. Nos dias que ele está dentro da caverna de Adulão, ele vai escrever esse salmo: tira minha alma do cárcere. Mas isso é papo para uma outra situação. Só que a pessoa amargurada só fala nisso. Você imagina se a nossa igreja fosse uma igreja de gente amargurada? Diga misericórdia. Tu ia chegar ali para cumprimentar alguém e você ia falar da sua amargura, você ia falar do teu problema,
Você ia falar da tua luta, você ia falar daquilo que não se resolveu. Você imagina se eu fosse amargurado junto contigo? Eu ia vir para cá e ia falar da mesma amargura que todos nós estivéssemos vivendo. Então isso seria talvez uma realidade para aqueles homens, porque se a Bíblia diz que eles estavam quebrados, eles estavam sem dinheiro, então o papo era, cara, eu tinha até dinheiro, mas eu estou quebrado. Eles estavam dizendo ali, olha, eu estou aqui endividado, eu estou em aperto, eu estou com dificuldade, eu estou amargurado de espírito. 400 pessoas, Mônica, falando da mesma coisa. Pensa nisso. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, mas cabe para a gente hoje também. Quando você entra num cemitério para enterrar alguém, ou você vai lá prestar as condolências para alguém, você não entra sorrindo no cemitério. Se bem que tem uns doidos que entram, né? Fica nervoso, entra sorrindo, pede noção. Mas eu acho que eu nunca vi isso acontecer aqui, não. Mas geralmente a gente entra com um sentimento de tristeza. A gente entra com aquele sentimento, né, solidário, né, com a pessoa. De repente você nem conhece, mas aquele que está vivo, você é solidário àquilo. E as pessoas entram ali e elas abraçam esse sentimento. Esses homens estavam do mesmo jeito. Pensa, Flavinho, 400 pessoas no mesmo lugar, mesmo assunto, mesmo problema, e ninguém resolvia nada. Se a gente chegasse lá, chegássemos na caverna ali, como Davi chegou, já estavam 400 homens lá, Otávio, 400 pessoas, e você chega lá, se você não tivesse o teu coração preparado, você seria o 401 a murmurar junto com eles. Você está entendendo? Porque é natural que o ser humano, ele entre debaixo daquele momento, daquele céu que estava acontecendo. Só que a minha Bíblia diz, olha aí que está escrito aí, capítulo 22, versículo de número 2, lá no finalzinho vai dizer assim, e ele viu os homens amargurados, endividados, em aperto, mas o finalzinho vai dizer assim, e ele se fez chefe deles. E ele se fez acima deles. Ele colocou-se numa outra condição. Ou seja, 400 pessoas tentando amarrar, tentando prender, tentando trazer Davi para o mesmo cenário que eles estavam, que Davi também estava naquela situação. Mas o coração de Davi era um coração que entendia que uma promessa ia se cumprir em determinado tempo sobre a vida dele. Então, querido, nessa noite você precisa entender que toda a amargura do teu coração tem que ser lançada fora, para que a promessa chegue na tua vida, na tua história, na tua família. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. É cumprimento, irmão. É entender o momento. Daqui, irmãos, eu tirei 3 pontos aqui para a gente trabalhar, né? Para a gente sair daqui abençoado nessa noite. Primeiro, eu percebo que quando nós temos uma promessa, temos também uma perseguição. Diga para o teu irmão assim, quando você tem uma promessa, tem também uma perseguição. Talvez você diga, pastor, mas pode ficar só com a promessa? Eu posso andar só na promessa? Não tem como, irmão. Toda vez que você estabelece um alvo, toda vez que você estabelece uma meta, toda vez que você traça um plano, toda vez que você se coloca à disposição de Deus para fazer alguma coisa, se levanta uma perseguição na nossa vida. Se levanta alguém, Yasmin, para tentar atrapalhar o nosso projeto. Se levanta uma ação para tentar fazer a gente desistir. Então toda vez que eu tenho uma promessa para a minha vida, também vai haver uma perseguição. Onde eu aprendo isso, irmão? Eu aprendo que quando Davi recebe uma unção para governar, naquele dia se levantou a perseguição contra a vida dele. Quando o óleo desceu na cabeça dele e o Espírito de Deus foi tirado de Saul e habitou em Davi, começou a perseguição. Começou o projeto do diabo para parar. Talvez tem coisas que você não imagina na tua vida. Você não entende. Pastor, não entendo porque isso está acontecendo na minha história. Porque você tem promessa para acontecer na tua vida, meu irmão. Toda vez que você se vê numa situação complicada e alguém tentando te puxar para trás, você se lembra, porque tem uma promessa que vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha história. E esse é o desafio. Como eu disse para você, o desafio é permanecer vivo até o dia que isso vai se cumprir na sua vida, né? Quando eu digo vivo,
eu não estou dizendo só o vivo na parte física. Claro, você tem que estar para isso se cumprir. Mas tem muita gente morrendo espiritualmente, não tomando posse da promessa porque morreu espiritualmente. Desistiu do Evangelho, desistiu da promessa. Quando a gente abre esse leque, a gente vai ver lá em Números capítulo 13, quando Moisés manda os espias para dentro da terra prometida, né? E eles vão lá, espiam a terra, trazem um relatório positivo para Moisés. Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, verdadeiramente é o que Deus falou para a gente que ia acontecer. Está aqui o fruto da terra, trouxeram um cacho de uva, irmão, que só uma uva daquela ali dava para a gente fazer cepa o ano inteiro. Era muita coisa. Só que a Bíblia diz que 10 dos 12 espias, imagina, 12 pessoas que você confia, que você envia para trazer um relatório de positividade. Quando chegaram para dar o relatório para Moisés, o interessante é que o relatório não era só para Moisés, o relatório era para Moisés e o povo estava ouvindo. E ali, dos 12, 10 desencoraja o povo. Eu costumo dizer que não é apenas um desencorajamento, mas é alguém que não acreditou em tudo aquilo que Deus disse e mostrou que estava fazendo na vida deles. Amém ou não amém? Helena tirando a minha atenção. Aí, ó. Então entenda, aqueles homens estavam roubando a convicção do povo. Porque, querido, para comigo e pensa, 40 anos rodando no deserto, Deus mandando comida, Deus dando água na rocha, Deus abrindo o mar vermelho, abrindo o que fosse necessário, trazendo a provisão necessária para o povo todo dia, e dizendo: olha, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Todo dia eles eram lembrados, eles eram mostrados ali que Deus estava fazendo na vida deles. Quando chega no dia, eles olham a terra, confirma que a terra é boa, ou seja, tudo que Deus disse até aqui é verdade. Mas tem um problema, Moisés. A terra que a gente tem que entrar, tem os homens lá que são gigantes, e nós, aos olhos deles, somos como gafanhoto. Sabe o que isso aconteceu? Sabe o que acontece com ele? Deus retarda o processo. Deus retarda o dia do cumprimento da promessa de mais de 3 milhões de pessoas, por causa que alguém declarou algo errado. Sabe por que às vezes tem gente que não conquista? Porque perdeu, porque esqueceu. Ah, pastor, mas Deus me disse há tanto tempo. Mas quem mandou você esquecer? Quem mandou você não cultivar? Quem mandou você não lembrar? Querido, olha, nessa noite Deus vai ativar a tua memória para aquilo que Ele disse para você que ia acontecer lá atrás. Tem coisa que está travada na tua história, irmãos. Sabe por quê? Porque você esqueceu. Você, sabe, deu ouvido a outras palavras e esqueceu que Deus ia fazer na sua vida. Mas hoje Ele está te colocando na terra da promessa. Ele está te colocando num lugar onde vai se efetivar. O céu vai se abrir e você vai ver Deus agindo na tua história, na tua vida. Só quem crê, irmão, aplauda Ele aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Então ele precisava permanecer vivo. Diga para o teu irmão: cara, você tem que ficar vivo. Se você quer receber promessas na sua vida, você tem que ficar vivo. Vivo espiritualmente, vivo, fortalecido na fé. Segundo ponto, Deus colocou Davi em uma caverna de propósito. Diga: Deus colocou de propósito ele dentro de uma caverna. Pastor, mas por que isso? Primeiro, querido, eu entendo que ele entra naquela caverna porque tinham 400 pessoas que precisavam de uma oportunidade apenas. Só precisavam de uma oportunidade. E eles souberam abraçar essa oportunidade. Talvez, se Davi não tivesse entrado naquele lugar, eles morreriam ali dentro. Porque não ia ter acesso a Davi. Davi só vai ser rei 15, 20 anos depois. E eles morreriam ali, debaixo do problema que eles estavam vivendo. Mas quando ele entra ali, ele estava começando um novo tempo, não só na vida dele, mas na vida de 400 pessoas que viram na atitude que ele teve de mudar, de influenciar 400 pessoas com uma atitude.
de dizer: olha, nós estamos na caverna hoje. Eu queria que você pegasse isso, querido. Nós estamos na caverna hoje, mas amanhã estaremos no palácio. Era o coração de Davi. Era alguém que estava pronto para entrar. Ele não sabia talvez qual seria o dia, mas ele tinha convicção, e a convicção foi passada para cada homem que estava ali: olha, hoje estou na caverna, hoje nós estamos aqui, está difícil, vamos fazer fogueira, vamos dar um jeito de dormir, está estranho, está escuro, está complicado, mas amanhã, diga para o teu irmão assim: mas amanhã, diga assim, eu vou ser profeta na tua vida, diga assim: o meu amanhã será melhor do que hoje. Não, você recebeu isso, amém? Você dá glória. Você tem que entender que o meu futuro tem que ser melhor do que hoje. E Davi, quando ministrava no coração desses homens, estava dizendo isso: olha, cara, fica tranquilo. E ele de repente tinha que ir para alguém e dizer: cara, não murmura não, murmura, não reclama não, dorme aí nessa pedrinha, ela não está muito confortável, mas dorme aqui quietinho, porque o nosso futuro, tenho certeza que vai ser melhor do que ele está vivendo hoje. E é isso que estava nutrindo o coração dele. Então, aquela caverna foi importante para Davi. Algumas cavernas da nossa vida às vezes são importantes, Yuri. Passar pelos processos são importantes para a gente ser forjado dentro desse alinhamento, para a gente ser preparado, para a gente dar oportunidade para outras pessoas que vão passar pelas nossas vidas, que vão passar pela tua vida, e você vai dizer: um dia eu estive numa caverna como essa, e eu sei como passar por isso, eu sei como atravessar esse tempo, eu sei como passar por esse processo difícil. Querido, tem coisas que você vai atravessar para que alguém perto de você tenha pelo menos uma oportunidade. Só o Rodrigo disse amém. Poxa, mas é assim mesmo. Só para que alguém tenha uma oportunidade perto de você. Aí você vai entender por que você atravessou tudo isso, por que o tempo foi difícil para você. Eles estavam, querido, preste atenção, esses homens estavam no fundo do poço, eles estavam quebrados, eles estavam numa situação muito difícil, mas dentro daquele processo acontece uma virada na vida deles. Acontece algo que da caverna para o palácio, assim, o tempo virou. Uma preparação aconteceu na história daqueles homens. A virada acontece quando Davi vira rei. Eles viram guerreiros. Diga: quando Davi vira rei, eles viram guerreiros. Quem eram eles? Gente totalmente improvável. Ninguém dava nada por eles, ninguém acreditava em nenhum deles, ninguém ali, dava uma oportunidade para nenhum deles ali. Mas quando Davi virou rei, quem estava na caverna virou guerreiro, e vai fazer parte da guarda de Davi, vai mudar o contexto todo, irmãos. Sabe o que acontece aqui? E o texto de 1 Samuel capítulo 30 vai nos dar uma base para isso, para a gente entender. Por quê? Primeiro que esses homens endividados, em aperto, em situação difícil, vão se tornar os valentes de Davi. Vão se tornar guardas reais ali do rei, vão estar no palácio. Só que em Ziglag, no tempo da preparação, que fazia parte do processo, a Bíblia diz que quando o exército egípcio passa em Ziglag, queima a cidade, leva a família, não só de Davi, mas como também dos guerreiros. Ou seja, dentro da caverna não tinha família, dentro da caverna não tinha nada. E aí a gente entende que quando Davi começa o processo de transição na vida dele, quem está na caverna vira guerreiro e recebe também a restituição de tudo aquilo que foi perdido no passado. Tem alguém para receber isso aí, amém? Então entenda, querido, é um tempo de restituição.
Eles viveram a restituição na vida deles, do passado, daquilo que se perdeu. Estava longe da família. Deus começou a abençoar a vida de Davi, repousou sobre a vida daqueles homens. Eles começaram a ser abençoados, já tinha recurso, voltou para a família e Deus começou a honrá-los ali. Sabe o que eu aprendo aqui? Para você receber se você quiser. Não importa como você entrou, e sim como você vai sair. Amém? Não importa como eu entrei, pastor, eu entrei quebrado, eu entrei nesse adulão aqui, nessa caverna, nessa igreja da caverna aqui, quebrado, estava difícil, estava ruim, estava num processo complicado. O importante é como você está saindo dela, como você está saindo desse processo todo. Pastor, eu olha, melhorei. Quando a gente vai no Rio, a gente fica vendo alguns lugares, a gente passa lá e, né, a gente olha assim, se houve uma melhora, a gente fala assim, prosperou. A gente passa em alguns lugares, né, aí olhamos lá, deixa eu ver aqui, tá mesmo, prosperou não? Né? Quando tem um lugar assim que a gente viu que está o mesmo jeito e não prosperou, né? É uma brincadeira nossa. Mas assim, os caras prosperaram, irmão, mudaram de história, porque entraram quebrados, mas saíram guerreiros, saíram com honra, saíram preparados para algo maior. Sabe o que eu aprendo aqui, querido, mais uma vez? Você pode até estar na caverna, mas ela não representa o teu futuro. Ela não representa o futuro. Pastor, o processo hoje é de caverna, normal. Ninguém está livre dela, né? A gente vai ver isso quando Elias entra na caverna. Cara, fogo desce do céu, intimidade com Deus. Quanta coisa acontece na vida de Elias. Ele decide entrar na caverna. Às vezes nós entramos por decisão nossa. Só que lá ali não tem uma direção para o nosso futuro. Não representa aquilo que eu serei, mas é um tempo de treinamento para que eu possa crescer dentro daquilo que eu preciso crescer. Terceiro ponto está aí: cavernas são ambientes de treinamento. Amém? Eu sei que você não quer entrar, eu sei que você não quer passar por isso, mas para Davi aquilo foi um ambiente de treinamento. Aquilo foi um ambiente difícil, mas serviu para que ele pudesse ter um exército. Querido, Davi só tem esses homens porque ele precisou entrar na caverna, porque ele precisou se esconder ali, porque ele precisou estar naquele lugar. Tudo isso para ele foi um grande treinamento para uma grande vitória na vida dele. Era o que ele precisava. Ele estava naquele momento dentro de uma caverna porque Deus queria tratar algumas coisas com ele, sabe? Tem coisas que Deus não pode te entregar agora, irmão. Tem gente que não pode receber algumas coisas de Deus agora. Enquanto Davi, ainda um jovem, um menino, se ele recebesse talvez o trono naquele momento, não seria um bom negócio para o reino. Talvez ele pudesse perder a rota, o caminho, né, de buscar a Deus, se perder, ser um rei ruim. Só que Deus preparou ele para um tempo de maturidade. Diga para o termo maturidade. Diga, entrar nas cavernas é ter um tempo de maturidade, onde você cresce, onde você não vai arrancar os seus cabelos, né? Pastor, todo desesperado. Não, Deus está me preparando para algo maior lá na frente. É só um tempo de treinamento, é só um tempo de aprendizado, é só um tempo onde eu estou sendo forjado, é só um tempo onde eu estou sendo preparado para coisas grandes, irmãos. Quando Deus colocar na sua mão, você não terá dificuldade nenhuma de administrar o que Deus vai te entregar para esse tempo. Eu queria que você ficasse de pé, irmão, em nome de Jesus. Eu não vou estender, mas eu queria que você recebesse essa palavra nessa noite. Esse tempo, sabe, que é precioso na tua história. Pastor, eu estou nesse processo. Glória a Deus. Glória a Deus que você vai entender que você não pode reclamar por conta disso. A reclamação, ela vai me conduzir para mais uma volta no meu deserto, na minha luta, na dificuldade que eu estou vivendo e passando. Ela vai fazer com que eu perca
as revelações de Deus do passado. Ela vai fazer com que eu esqueça que aquilo que Ele falou que ia se cumprir, sabe, não se cumpra mais, como os 10 espias no deserto. E hoje, querido, eu quero dizer para você que tem algo de Deus para ser liberado na tua história. Tem algo de Deus para ser liberado nas nossas vidas. Só que o teu coração tem que estar linkado com Ele. Tem que estar direcionado. Você tem que entender os processos que a gente está atravessando. E você vai dizer: olha, pastor, agora eu estou entendendo algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Agora eu estou compreendendo o que está passando, como isso tudo está acontecendo. É só um processo, é só um tempo de treinamento, é só um dia de treinamento que Deus está me entregando para que eu possa atravessar na minha história. Eu queria que você fechasse os seus olhos, querido. E se você talvez se encontra nessa situação, nesse tempo, você vai só agradecer a Deus. Eu não vou orar para Deus te tirar lá de dentro, não. Tem gente, querido, que infelizmente vai se meter na caverna dos outros, no deserto dos outros, e atrapalha o processo de Deus. Querido, tem coisas que a gente vai ter que só observar. Tem pessoas que vão ter que atravessar processos, desertos, cavernas, e você vai ter que ficar enxergando, senão você atrapalha o processo dela, senão você atrapalha ela de ser abençoada, senão você atrapalha ela de crescer, senão você atrapalha ela de melhorar, você atrapalha ela de amadurecer. E tem coisas que a gente só tem que olhar, tem coisas que a gente só tem que ser preparado mesmo. E quando chegar o tempo, Ele vai dizer: olha, que bom que eu passei por isso, que bom que eu atravessei tudo isso. Hoje eu entendo para que Deus me forjou lá no passado, para me levar para algo maior. Ah, querido, em nome de Jesus, tem uma promessa, tem uma promessa. Ah, tem alguns aqui que já até viram, já até contemplaram, já até colocaram a mão. Ah, mas olharam para a dificuldade, olharam para as coisas que são difíceis lá na frente. Eu quero dizer para você, querido, que isso vai mudar hoje. Isso vai mudar na tua vida hoje, que é o tempo da tua preparação. Ah, querido, em nome de Jesus, nessa noite você pode só agradecer a Deus. Só agradecer. Eu queria que você tirasse esses minutos só para agradecer. Senhor, agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo por que eu estou passando por isso, por que eu estou atravessando tudo isso. Eu estou entendendo, o Senhor está me trazendo maturidade no meu processo. Ah, que agradece a Deus. Agradece, porque se você murmurar, Ele te tira. A mão é travada, a bênção não chega. Mas quando você só começa a agradecer, dizendo: olha, eu estou entendendo, Senhor, tudo que o Senhor quer para a minha vida hoje, Ele não terá dificuldade de te lapidar, de te amadurecer. Ah, querido, de tirar aquele sentimento que te travava para te colocar em outro nível. Porque quando você sair de lá, quando você sair dessa caverna, quando você sair desse tempo, dessa luta, dessa dificuldade, você vai entender tudo que Deus tem para fazer na tua história e na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque às vezes nós nos colocamos, ó Deus, tão desistidos dentro desses processos, dentro de cavernas. Mas nós queremos nessa noite, como igreja, te agradecer, meu Deus, por cada processo, por cada luta que nós atravessamos. Nós não queremos murmurar e aproveitamos, Senhor, para te pedir perdão por cada murmuração que saiu dos nossos lábios. Pedimos perdão por isso, meu Deus, e queremos só te agradecer, porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tua palavra também nos ensina, Senhor, que não há luta, que não há peso, que não há nada que nós não podemos suportar. Não tem nada que nós não podemos aguentar nessa terra, meu Deus. E nós queremos te dar honra, te dar glória, te dar louvores pela luta que nós passamos, porque sabemos que o Senhor quer nos ensinar algo. O Senhor quer treinar o coração de alguém que vai atravessar a nossa vida, que vai passar por nós. O Senhor quer nos dar ferramentas para que nós possamos ensinar, preparar, encorajar, ó Deus.
Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que aqueles que chegaram aqui hoje, aqueles que nos assistem, meu Deus, pela internet, possam receber essa palavra em qualquer lugar que estejam, no nome de Jesus, e que eles possam ser conduzidos a um novo tempo, meu Deus. Deus, que na nossa boca saia uma palavra de adoração, de louvores, de honra e glória ao teu nome, e que os céus fechados, que os nossos inimigos, que os Saúls que rodam a nossa vida, meu Deus, possam ficar desanimados, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que vejam sobre nós a admiração do Senhor por todos os seus feitos sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e onde nós colocarmos as nossas mãos em nome de Jesus. Só quem recebe essa palavra, dá glória a Deus, aplauda Ele, faz alguma coisa, pega essa palavra para você hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Recebe essa palavra aí, querido, vinda da parte de Deus, para o teu coração, para a tua história, para a tua vida, em nome de Jesus. Vai em paz, te vejo no domingo, queridão, prontos também para mais uma palavra em nome de Jesus.